Olá você, tudo bem? Chegando para mais um AT Esporte aqui para o canal 527 da sua Claro TV, na sua rede Alto Tietê, para você. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber dois grandes convidados, ilustres convidados. Por quê? Porque o rádio em setembro fez 100 anos. A história do rádio brasileiro, 100 anos. 100 anos que o gaúcho Roberto de Moraes, Landel Roberto de Moraes, o gaúcho, inventou o rádio. Aí teve um italiano que foi esperto lá e falou, não, o tal do Marconi eu inventei. Não foi nada disso. Quem inventou foi o gaúcho, e no final, eu sou brazuca, mesmo pode me chamar de Pachecão. Foi o gaúcho, está na história e fim de papo. Só não sei se ele era Grêmio ou Inter, mas que foi um gaúcho, foi. Vamos receber então, vamos conversar com duas pessoas ilustres, que faz parte desse rádio. Um como atleta e outro como um dos maiores locutores, narradores esportivos do rádio da região metropolitana de São Paulo. Estou falando dele ao meu lado esquerdo, para quem é de Mogi, conhece muito bem ele, Arnaldo Marques, narrador esportivo, uma figura, sabe, dessas pessoas que você tem gosto de encontrar na rua, encontrar nos locais, porque é uma pessoa que realmente faz bem para a gente. Arnaldo, obrigado, meu amigo, obrigado pela tua presença no programa AT Esportes aqui comigo, e aqui na nossa rede Alto Tietê. Eu só tenho a te agradecer, Valdir, foi uma bela lembrança, porque o rádio, para quem trabalhou, sabe que corre no sangue. E a gente tem muito do rádio até hoje, né? A gente trabalhou muito em Mogi das Cruzes, na Rádio Marabá, inicialmente. Mas eu quero aqui agradecer você, ao público telespectador e também à rede Alto Tietê pelo convite. E estamos aqui para conversar um pouco sobre... Vamos conversar bastante. Vamos para outro convidado. Outro convidado que também faz parte dessa história do rádio, principalmente da região de Mogi das Cruzes, Suzano, o Alto Tietê, região metropolitana de São Paulo, que reúne 38 municípios. Altair Vitorino, grande Altair, goleiro hoje, personal, educador físico. Você viu o Altair, o Altair veio jogar no ZAC no década de 90 e acabou adotando Suzano e ficou por aqui. Então você viu o Altair fazendo trabalhos de educação física por toda a cidade, principalmente no Largo da Feira, no período da noite. Mas ele ainda vai lá para o comercial, ele tem um monte de projeto que vai falar para nós. Altair, obrigado pela tua presença. E você também faz parte desse rádio, né? Porque eu como repórter, Arnaldo como locutor, nós transmitimos muitas partidas e, sem dúvida alguma, o melhor goleiro do União Futebol Clube. Obrigado pela oportunidade, Sabiá. Bom dia a todos. Na verdade, é aquele negócio como você falou, né? A gente conseguiu se planejar e virar educador físico, graças a Deus, né? Dentro do futebol me deu muita oportunidade que a gente conseguiu alcançar. Isso é legal. O Altair, ele daqui a pouco vai falar, ele rodou o Brasil e jogou em muitos clubes. Teve também naquela parceria quando o Corinthians montou o Corinthians B para disputar as séries 2, A1, A2, A3, né? Não podia disputar. Não podia ter dois times na mesma. No caso, tinha o Corinthians e o Palmeiras, que tinha esse time B, né? É verdade. Arnaldo, deixa eu te perguntar um negócio. 100 anos de rádio. Todo lançamento que pinta no planeta, o rádio vai acabar. O rádio vai acabar, mas graças a Deus, ninguém derruba a latinha, né? Continua lá, né? Continua. Isso aí é uma palavra que a gente tem que tirar do dicionário, vai derrubar, vai acabar. Porque o rádio, ele, mesmo sendo transformado agora do AM para o FM, ele continua sendo aquilo que a gente precisa no dia a dia. Você sai do trabalho, pega um trânsito, você tem informação, você tem a comunicação de como está a cidade, como está o tempo, como está o futuro, o que acontece na política, na polícia, exato, né? Tudo, exato. Né? Tudo depende do rádio. E o rádio, hoje, você liga no carro, entrou no carro, a primeira coisa é ligar o carro. Ele já vem ligado, né? Em casa é a mesma coisa, numa loja, onde você tiver, ambiente que você tiver, o rádio faz parte da vida do cidadão, não tem jeito. O que é legal, e o que o Arnaldo acabou de falar, e mesmo com o advento do celular, eu vou chegar lá ainda, falar mais sobre isso, mas mesmo assim, você vai ter lá o teu aplicativo da rádio que você gosta, do canal de música que você gosta de ouvir, e o rádio está presente no dia a dia da vida de todos nós, principalmente no Brasil. Para quem vai para esses rincões do mundo afora, e como, graças a Deus, eu já tive oportunidade de trabalhar, o Arnaldo de transmitir, o rádio ainda é o melhor companheiro de muita gente na solidão, principalmente de madrugada. Vou te dar um exemplo. Porteirão que está lá puxando 12 horas, das 6 da tarde às 6 da manhã, amigo.
Se não é o radinho dele ali, mas hoje em dia ele pode ver pelo smartphone, ele pode assistir o YouTube e tal. Não dá. Não dá porque ele tem que ficar atenção 24 horas no trabalho dele, então não é fácil. Então o rádio é um grande companheiro. Altair, o que faz da vida aí? Hoje, correndo o mundo, só na educação física, como que tá? Hoje eu sou personal, né? Eu tenho um grupo de CrossFit aqui no Largo da Feira. Largo da Feira em Suzano, para quem não sabe. No comercial em Mogi das Cruzes eu estou com o Fute A1, né? Que é de dia de quarta e domingo. Dia de quarta-feira às 20 horas e no domingo às 9h30 da manhã. E como que é esse trabalho do Fute? O que vocês fizeram esses dias? É um trabalho de arrecadação, de alimento? Como que foi isso? Foi um jogo solidário? Na verdade, nós fizemos um jogo solidário, foi no domingo, né? No sábado, quer dizer. Onde reuniu 3 grandes nomes, né, de dentro de Mogi, foi os amigos de Altair, os amigos do Portela e o pessoal da Vila Industrial. Então teve 3 jogos onde conseguimos arrecadar aí quase 1 tonelada de alimentos. Que legal, bacana, parabéns. Muito bacana mesmo, isso é bom para todos os lados, principalmente social. E não é fácil hoje em dia, na crise que nós vivemos, o país está aí se recuperando depois de 2 anos parado com essa danada dessa Covid que acabou com o planeta, e depois vem essa guerra na Rússia. Então é um negócio assim que é legal esse tipo de ação, né? Como foi feito na primeira partida entre Internacional e Corinthians no Campeonato Brasileiro, final do Campeonato Brasileiro Feminino, 36 mil pessoas, 28 toneladas de alimento arrecadado. Então a gente sempre esperando, né, poder dar um pouco para o próximo. Isso é muito importante. Arnaldo, você sabe o que me preocupa? Eu falei outro dia aqui, vou repetir para você. O interessante é que, por mais que queiram acabar com o rádio é insistente. Aí você vê, hoje, você não vê mais tantas rádios do interior cobrindo futebol, cobrindo esporte. Por quê? Porque hoje, com o advento da internet, a coisa ficou mais complicada. Mas eu tiro o chapéu para essa rapaziada, principalmente tem rádio São José dos Campos, rádio no Taubaté, mais 2 ou 3 cidades só no Vale do Paraíba. No interior de São Paulo, você tirando Campinas, tirando Limeira, lá em cima, na divisa já com o nosso Mato Grosso, aquela região dos Presidentes, Epitácio, Venceslau e Prudente, também há rádios em Presidente Prudente que insiste. Há um trabalho muito legal também do pessoal da rádio do interior, hoje site também, que eles insistem. Mas eu estou dizendo isso porque você vê, por exemplo, o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista foi uma exclusividade da TV Federação, das mídias da Federação, e com isso a Federação acabou com muita gente por aí. Essa insistência, Arnaldo, eu acho que faz o rádio mais forte, né? Com certeza. E a televisão acabou se prejudicando um pouco o futebol, e bastante, né? Porque, você vê, não tem as rádios de interior mesmo, para transmitir um jogo de futebol, hoje em dia você não pode nem entrar dentro do campo para fazer uma entrevista com o jogador. É um negócio impressionante. E isso daí acaba atrapalhando bastante as emissoras, né, que vai lá para transmitir, e a gente vê até a emissora transmitindo dentro do próprio estúdio. Coloca lá a televisão, o jogo... No tubo, né? É no de estúdio. Né? Faz ouvir a tubo. Nós somos do tempo, Valdir, você lembra disso? De que a gente puxava fio dentro do gramado para poder entrevistar os jogadores. Hoje não pode entrevistar ninguém, é só... Você tem que passar pela zona não sei o quê, zona mista, e não tem como, é só o técnico e o jogador que dá a entrevista. Na verdade, prejudicou muito a televisão. Virou a tal da sala mista, né? É isso? Está na vista. Que fala, é isso, Jorginho, que fala? Sala mista, né? Entrevista, né? Mas eu acho que não vai acabar, não, viu? A gente tem que continuar. Não, nós somos insistentes, nós não podemos deixar o rádio esportivo acabar, temos que insistir, velho. É verdade. Eu digo isso porque, tem umas frases no futebol que me irritam. Tipo, outro dia um cara falou numa dessas TV fechadas, doutor. O cara falou assim, mas o time reserva, aí o apresentador corrigiu. Falou, não, o time reserva não. É o time genérico, é o time similar. O cara falou, não, para mim é o time reserva. Não, reserva você pode estar desmerecendo os atletas que vão entrar. Peraí, mano. Vai lacrar lá, né, em São José de algum lugar do mundo. Pô, você acha que você vai magoar o cara? Pô, o cara é reserva, bicho. Se mata para ser titular. Você como jogador, como você sente? Você se sentiria humilhado porque o cara chamou você de reserva? Eu acho que é assim, Sabiá. Você trabalha, né? Na verdade, o mundo esportivo, você está trabalhando. Exato. Você tem... O técnico hoje trabalha com 23 a 24 atletas.
né? Eu acho que todos são titulares. Você não pode colocar 11 jogadores, você tem que colocar 11 jogadores dentro de campo, você não pode colocar os 24 para jogar. Então vou ver, se você está na melhor forma hoje, eu vou colocar você para jogar. O outro vai ter que entender que hoje você não está bem. E tem jogador que não entende isso, acha que ele é reserva pro resto da vida, e não é assim que funciona. Para isso você tem que treinar e treinar muito bem para você ter seu lugar, o espaço dentro de campo. Aí vem umas malas que acham que sabem tudo do futebol, porque tem uns caras agora na imprensa, principalmente na mídia esportiva, que quer mudar o futebol. Você não pode falar mais nada, você não pode dizer mais nada, você não pode... Aí, senão, time genético é o raio que o parta, né? Pô, não é remédio, cara. Você não vai passar receita dentro do campo. Então, essas coisas... Aí os caras falam, o futebol tá chato. Não, o futebol não tá chato. O futebol é sempre do mesmo. Desde quando inventaram lá em 1800 bolinha, lá na Inglaterra. O que tá chato são as pessoas que querem lacrar demais, que acham que tem o direito de mudar tudo. Eu não gosto, você também é obrigado a não gostar. É a mesma coisa, hoje em dia você não pode ter opinião. Se você for mostrar a tua opinião, você passa a ser errado. E no esporte, não é só no futebol, no esporte está a mesma coisa. Então, reserva não pode. Reserva é pecado, reserva faz mal, porque o cara que está no banco vai se sentir humilhado. Para. Amigo, é que você nunca foi ver Botafogo de Goianás e Flamenguinho de Itaém, velho. Cada enxadada era uma minhoca, irmão. E ninguém reclamava de nada. Entendeu? E acabava o jogo, Arnaldo, acabava o jogo. Os caras na padaria do Portuga tomando uma, conversando. Então, vocês não vão tirar a beleza. Esses lacradores vão passar, futebol vai ficar e nós, saudosistas, vamos continuar amando o futebol. Aproveitando, vamos ao intervalo que o nosso Fábio Monteiro já faz sinal lá. Daqui a pouco a gente volta, tá certo? Vamos juntos. Mais novo cartão do Alto Tietê, o cartão Mais Saúde. Com ele você terá descontos exclusivos em consultas e exames tanto para você como para sua família. E saúde é coisa séria, não é mesmo? E pensando nisso, nada mais importante do que trazer qualidade de vida com preço justo. Então preste atenção, a partir de R$ 14,99 por mês você já conta com uma gama de descontos em consultas, exames laboratoriais, de imagem, procedimentos e muito mais. As consultas, olha só, elas são a partir de R$ 24,99. E aí? Tá esperando o quê? O cartão Mais Saúde é mais facilidade, mais desconto, mais qualidade, mais economia para você. Acesse o site maisaudeautotieté.com.br e conheça todas as vantagens. Ficou com alguma dúvida? Mande um WhatsApp ou ligue nos telefones que estão aparecendo aí na sua tela. Cartão Mais Saúde, porque a sua saúde merece mais. Voltamos para o segundo bloco do COT Esportes, recebendo hoje, do lado esquerdo, Arnaldo Marques, um dos maiores locutores esportivos da região do Alto Tietê, região metropolitana de São Paulo, Altair Vitorino. Nosso Altair goleiraço da época do União Futebol Clube, depois jogou muito tempo no ZAC, foi um dos que ganhou a taça do Invicto, 35 partidas, o ZAC ficou invicto no Campeonato Paulista, era um timaço. Aquele time era... Vamos lembrar aquele time. Era 92. Era um timaço, né? Era você, Toninho Oliveira, que jogou no Santos, São Paulo. Maurão, zagueiro central que jogava no Corinthians. Daniel, lateral esquerdo. Charazão jogava muito, hein? Xará tá por aí. Tem a escolinha dele em Suzano. O Ricardo Porto, médio volante, né? volante. Jogava com maestria. Serginho era aquele meia, era o Zinho. Era o meio chato, né? Ailton. Marcão e Carlinhos. Carlinhos aqui do Colorado, em Suzano. Era um grande ponto esquerdo, depois foi pro Grêmio junto com o Xará. Né? Era um timaço. Um bom puta de um time. Né? Acho que foi montado assim. Na verdade, o Diniz, né? Falecido Diniz, conseguiu trazer Ernesto Guedes para cá. E montou um excelente time, onde a região todinha aqui do metropolitana do Alto Tietê comparecia aqui no estádio. Então era muito bonito de se ver, porque o estádio lotado, não se faz mais futebol, né, Arnaldo, como antigamente, né? E você fica triste, se você vai ver uma Série B aí, ou uma Série A3, você não vê o estádio tão cheio como a gente via antes. Você sabe o que o Altair falou aqui, Arnaldo? É um negócio legal, o estádio realmente lotado. Nós estávamos matando a saudade aqui no intervalo, a Casarejos em Mogi.
Pô, como era gostoso assistir jogo. Rapaz, eu lembro uma vez União Futebol Clube e São Caetano. Rapaz, o bicho pegou, o São Caetano chegou com um timão, Serginho, Xolapa, era só... E aquela Casareira virou um caldeirão. Resultado, 3-1 União Futebol Clube. Verdade, verdade. Entendeu? Não é, Arnaldo? Não é que eu sei que tudo mudou, o tempo, né, o tempo passa, o tempo voa e todo mundo não é bom. Mas a gente faz, é questão porque o brasileiro tem por costume esquecer a história. E a história do União Futebol Clube, a 400 Mogi das Cruzes, não pode ser esquecida, né? Não, de jeito nenhum. E era muito gostoso, né? Era muito delícia, porque a transmissão esportiva, todo mundo com um radinho dentro do estádio, era um negócio fantástico. A cidade acompanhava o futebol, o comentário, e União trazia muita gente para dentro do estádio, até fora, para poder assistir essas partidas. Desculpe aí. Essa partida do São Caetano, quem narrou foi o Júlio Roberto Cardoso, eu lembro até hoje. Rapaz, foi uma festa, foi um espetáculo. Foi, o São Caetano lotou. realmente lotou, não tinha, ficava gente... Não cabia gente Acho que o Solito era o goleiro do São Caetano, lembra, né? O Solito, junto com o irmão dele, que era o Solitinho. Na verdade, eram os dois, né? Eram os dois, Solito e Solitinho. Okay. Naquela época era muito bom, né? A Casareja ficava pequena, porque o público comparecia, né? E você andava na cidade, e outra, a Casareja era logo no centro de Mogi, né? E ficava fácil, né? Isso, e foi legal vocês tocarem isso, porque não era só torcida de Mogi. Não. Era a região. Região Você vê de Ferraz, Itaquá, Poá, Suzano. Era, realmente a União jogava... Pô, eu lembro, União e Rochidale. Sabe onde é Rochidale? Talvez você do outro lado da tela, os mais novos não sabem. Rochidale era de Guarulhos. Guarulhos, é. Entendeu? Nossa, era um negócio assim eu muito acho que para quem não sabe, quando veio jogar o Roberto Carlos, que jogou no Palmeiras, né? Ele era da usina União São João de Arara. São João de Arara. Era usina. Era usina, e a gente jogava dentro da usina, naquele canavial todinho, e o estádio era lá dentro. Eu fui transmitir jogar. Né? E eu tive, né, o prazer de poder jogar junto com o Roberto Carlos, e acima de outros jogadores também, né? Como o Djalma Dias foi nosso treinador. Isso. Né? O Djalma Santos também foi treinador. Mirandia jogou junto comigo, quer dizer, vários atletas que eu via jogar, acabou jogando dentro do União e ali na Rua Casareja, onde comparecia muitas pessoas para ver os ex-atletas jogarem. Né? Você sabe por quê, Arnaldo, você do outro lado da tela, é que hoje em dia falta, por exemplo, um cara igual o Guerra, presidente. Sim. Pô, o Guerra tinha as padarias dele lá, mas ele não largava daquilo. Era o Diniz aqui com o Zac. Com o Zac, verdade. Mas tinha 2 portugueses apaixonados pelos times da sua cidade. E teve outros presidentes. Aqui eu não estou querendo puxar para A, B, mas eu estou lembrando os que era de ponta, por exemplo. O Guerra, você viu o Guerra na padaria de manhã e o resto do dia lá dentro da Casareja, vendo treinamento, cobrando treinador. Você viu o Diniz, a mesma coisa. Era na Câmara Municipal, daqui a pouco ia lá para o estádio e ficava. Então, esses caras eram apaixonados. Com certeza. E com isso eles conseguiam trazer também atletas, né? Que na verdade naquela época você fazia três contratos no ano, né? Que seria A1, a 2, né, que é hoje, né, e a série A3, né, mas era intermediária. Intermediária. Então, quando você acabava o campeonato da primeira divisão, vou para a segunda, depois ia para a intermediária. Você corria, né? Você corria, parado, você não ficava. Hoje você não tem mais isso. Não, né? Hoje em junho acabou para todo mundo. E começaram com esse negócio de fazer sub-23, jogar um jogador acima da idade, quer dizer, os atletas que pararam, que estão acima da idade, como você acabou de falar, fica parado, fica estagiado. E era gostoso, porque você, por exemplo, que o Tair falou legal, intermediário. Então, os caras já sabiam que, acabando um campeonato, os caras já estavam com foco no segundo. Então, tinha futebol de janeiro a dezembro. Né, Arnaldo? E a gente, como repórter de campo, você como narrador, a gente... Virava o ano, né? Sábado e domingo tinha jogo, não tinha jeito, tinha que acompanhar. E cada história que nós pegamos no interior de São Paulo. Nossa, e com certeza, o que acontecia, os atletas que eram de ponta da primeira divisão ia para a segunda, começava a segunda divisão no interior, o que acontecia? A torcida já sabia que estava contratando um jogador de ponta. Você sabia isso, era gostoso. 15 de Jaú, de Piracicaba, Noroeste, Paulo, você sabia tudo, né? Prudentina, vamos longe. Ô, Arnaldo, então, fala aí que você completa aí. Você ia falar, quando eu te perguntei que a gente tinha história, né? Com a verdade, nós tinha muita história. E eu posso falar um pouco do rádio? Não? Deve. Hoje é dia do rádio. Deve, fala 25, dele. Eu trouxe aqui um livro que foi
escrito pelo Nivaldo Nivaldo Marangoni, Marangoni, professor. grande narrador de futebol. Abraço, professor Nivaldo Marangoni. Professor da Universidade de Mogi das Cruzes. Ele fez um livro muito bonito sobre o rádio, sabe? O Memórias do Rádio. Eu vou até pedir licença para o Nivaldo, porque ele lembrou de muita gente aqui. Eu gostaria até de falar, por favor, a respeito desse pessoal aí que trabalhou com a gente, que desde a Rádio Marabá, quando eu entrei em 1964, Isso. indicado pelo meu tio Antônio Alexandre, que foi o meu grande tio que levou para a rádio e me colocou na vida do rádio. Ele que trabalhou na Jovem Pan, Esse que eu falo, sabe Antônio disso. Alexandre foi um dos grandes caras da Rede Jovem Pan de rádio para todo o Brasil. Tá bom. Então, eu tenho aqui o nome de umas pessoas. Fala aí, vamos lá. A Maria Amélia, que foi minha grande professora no estúdio eu era operador de som naquela época, em 1964, um menino de 13, 14 anos, naquela época podia trabalhar com 14 anos, hoje já não pode mais. O pessoal é confuso, né? O Alberto Claro, que foi grande narrador. Alberto Claro. Gente boa O demais. Roberto da Silva, que também transmitiu com a gente lá. O Raimundo André. Andrezinho. Durval Palmares, que foi o grande ícone. Grande Durval Palmares, grande cabeça da Rádio Metropolitana. O Júlio Roberto Cardoso, o Luiz Pereira, que também não sei se você lembra do Luizinho, tinha programa na rádio. O Carlos Arnone, que já faleceu, tadinho. Também foi grande narrador. E também aqui, ó, o João Morales, que era repórter de campo. O Oscavo Henrique, não sei se você lembra, já faleceu também. O Antônio Ronaldo, também, que era repórter de campo. O Fernando Guedes. O Flávio Viana, o Fernando já faleceu, mas o Flávio Viana ainda vive lá em Mogi das Cruzes, às vezes a gente recebe informações deles. E a gente tinha também lá, na rádio, vamos falar sobre a rádio, não só sobre o futebol. Tínhamos lá na rádio o Casis Autopropaganda, que fazia propaganda em Mogi naquela época, né? O Celso Barreiros, grande professor médico Celso Barreiro, que trabalhou com a gente. O Manfredini Júnior. Que depois também foi para as grandes empresas. Nossa, tu é gente pra caramba, rapaz. O Julinho Cardoso, David Lima, gente boa. José Simões, trabalhou muito comigo aqui de Poé, tinha programa na rádio, Show dos Shows. O Ayrton Sponda, o Doni Bittencourt, o Darwin Valente, que está lá até hoje no Diário. O Sete Belo também trabalhava na Metropolitana. E no meu início, nós tínhamos às 6 horas da manhã na Rádio Marabá o programa Cerejeira, no País da Cerejeira com a Kazuko, que me dava muito trabalho, porque eu era operador de som e não sabia nada de japonês, né? Então ela mandava colocar a música 7, eu punha a música 6, ela ficava doida no estúdio. Ah, que legal. Dona Kazu. Isso é a história do rádio vivo para você do outro lado da tela. Eu vou acrescentar mais alguns nomes. Ó. Silvio Sanzoni. Silvio Sanzoni. Silvio Sanzoni. Darcy Augusto. Grande container, Silvio Sanzoni. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem ainda o Regis Castilho, o Kaká, que era da Rádio Metropolitana. O David Lima, ele já falou, né? Tem também o Gerson Lourenço, o Sidney Costa, o Castro Alves. Esses são mais recentes, né? É uma meninada aí, tudo acima dos 18 anos, já beirando os 55. Que lembrança bonita, né? Entendeu? Então, esses meninos, essa gente fez o rádio de Mogi, o rádio de Suzano, o rádio da região leste do Alto Tietê, da qual eu faço parte e muito me orgulha mesmo. Se é uma das coisas que eu tenho orgulho, é por ter passado no rádio de Mogi das Cruzes as mãos do maior administrador de rádio e radialista do Alto Tietê, chamado Walter Rodrigues. O Teixeirinha lá de Presidente Prudente, meu padrinho, meu irmão, meu paizão, que faz uma falta danada, que foi embora nos últimos 2 anos, devido a um CA muito forte, e acabou levando o Valtão. Mas o Valtão estava nos seus 86 anos de idade, em todo vapor, apresentando programa de TV aqui na rede Alto Tietê, era um outro nome, a emissora, mas ele estava aqui. Trabalhei com ele lá na todo mundo aqui, acho que decorreu. Você, né, também. Me ajudou muito, na verdade. Padrinho disso daqui, ó. Walter me ajudou muito na época que eu vim aqui para o Suzano, né? Exatamente. Então foi ele que me trouxe para cá, quando montou aquela seleção praticamente, né? Quem o Valtão não ajudou, né? Então, lembrando dessa parte boa do rádio, lembrando das saudosas pessoas que já partiram, como Walter Rodrigues e o Durval Palomares, 2 grandes administradores de rádio. Durval, o nosso professor Pardal.
Ô, Durval, deu problema na mesa de som, ia lá com o fiozinho. Para ele tudo era um Fusca, cara. Ele ia lá com o fiozinho arrumado. Deu problema, então essas pessoas fizeram o rádio esportivo da nossa região. Vamos ao nosso segundo intervalo e já voltamos. Vamos juntos. Você tem a Claro na sua TV? Não? Então você vai conhecer a Rede Alto Tietê pelo YouTube. É isso mesmo, vá lá no YouTube, põe a Rede Alto Tietê TV, se inscreva, ative o sininho de notificação e fique por dentro de todo o conteúdo, além da programação ao vivo do canal passando lá. Rede Alto Tietê, na palma da sua mão e na sua TV. É isso aí, gente. Chegando para o terceiro e último bloco do CAT Esportes de hoje, trazendo duas figuraças do esporte do rádio da região leste do Alto Tietê. Arnaldo Marques, narrador esportivo, grande companheiro de jornadas esportivas pela essa rádio desse mundo afora. Altair Vitoriano, não sei porque eu cismo com Vitoriano. Acabei de falar para ele e repetir, Vitoriano. Grande goleiro do União Futebol Clube. Rapidamente, fala da Marabá que você queria falar, da Rádio Marabá. Onde era? Era ali na Praça Oswaldo Cruz, onde tinha, embaixo era o Cine Odeon, e em cima era a rádio. E de lá em cima tinha o estúdio da emissora, e tinha um coreto, na praça era lindo ali o espetáculo. Depois tiraram o coreto, tiraram tudo, e tinha as caixas de som em torno do jardim todo, e também tinha onde os jovens passeavam na Doutor Deodato, ali conquistava suas namoradas e tal. Então a rádio era um espetáculo. Nós tínhamos lá um auditório que o Antônio Alexandre, o Nelson Palma apresentavam lá o show de calouros, né? E tinha também o programa infantil no domingo com a Edna Tereza, com essa turma toda aí. Rapaz, é uma lembrança muito gostosa. E a rádio era forte, né? A rádio era forte, a rádio era uma potência. Isso era muito legal. O jardim ficava lotado com aquele... Realmente o auditório era interno e externo, porque o pessoal ficava fora ali na praça, no Corinthians, todo mundo querendo ir outra. Era muito próximo um ao outro, né? Vinham muitos artistas em Mogi, né? Reinaldo Calheiros, Calbi Peixoto, Ângela Maria, esse pessoal... Desculpe. Não. É do nosso tempo. Ideia é mostrar isso mesmo, que o rádio existiu, o rádio foi forte na nossa região. É verdade. Altair, fala aí dos clubes que você passou, porque tá todo mundo curioso do lado da tela lá. Você começou no União Futebol Clube. Na verdade, eu saí da várzea, né, o Sabiá. Na época, eu jogava na Vila da Prata, fui convidado para disputar o Campeonato Paulista pela União, subi para o profissional logo em seguida, então, quer dizer, União, Suzano, Uzac, Cruzeiro, Aparecida, Guapira, Corinthians e mais, Santo André, 2 seleções paulistas e uma brasileira sub-17. Só isso o currículo do homem, que sai daqui de Mogi das Cruzes. É muito interessante. O Arnaldo falava dos estádios, gente. Teve 2 estádios que marcaram muito na minha vida. O estádio do Paulista, Jundiaí. Sim. Que para você subir, eu parei quando deu 310 degraus, eu falei, chega, não vou contar mais. E estava eu e o saudoso Teli Aquino e o Walter Oliveira, magrão. Sei. Nós vamos transmitir. Teli Aquino, boa lembrança. Grande Teli Aquino, que não pode faltar também, que é um dos caras propulsor do rádio mogiano do Alto Tietê, que nos deixou o ano passado devido ao Covid. E o Teri sempre junto comigo. Outro que marcou também foi o estádio do União Barbarense. Fizemos um jogo uma vez, numa quarta-feira lá, União Futebol Clube e União Barbarense. Quartas de final do Paulistão, lembra? Caixinha. Era uma caixinha, mas era assim para você subir. As escadarias não terminavam nunca. E outro que marcou foi em Jacareí, que nós estávamos transmitindo o futebol lá, o Regis na locução, o Teri nos comentários e eu no futebol de campo. E eu ali como repórter de campo. E eu lá, né? A bola para fora, Sabiá, o que você viu? E eu lá. Daqui a pouco o Nenê Matos, grande Nenê Matos, encostou e me falou, Sabiá, teu som não tá saindo. Aí quando eu olhei, tinha um cara do meu lado, repórter, filho de alguma coisa, se mostrando um fio cortado. Olha só. Os caras cortaram o fio do repórter. Olha como que era a nossa vida na beira do campo. A outra também foi aqui no interior de São Paulo. Foi em Santa Bárbara do Oeste também. Os caras... o fio passava por cima da cabine e ia para o campo. Daqui a pouco os caras penduraram. Sei lá o que os caras penduraram, quebraram todo
equipamento. o equipamento, quiseram bater no Vartão, no Reis. Então, a gente enfrentava isso na beira do campo, né? Esse é o interior de São Paulo. Uma lembrança boa também minha, o Valdir, foi na Portuguesa Santista, no campo da Portuguesa Santista. A União jogou muito lá na Portuguesa. Jogou, União de Mogi e teve um dia que Santista. bateu uma chuva lá, rapaz. E Santos, você sabe como é que é. Quando chove é coisa para arrebentar, né? Inunda Meu tudo. Deus, rapaz. Mas alagou tudo. Tomamos uma chuva e não tinha guarda-chuva, não tinha capa que aguentava o vento e a chuva. E nesse o jogo, correndo Arnaldo, solto, nesse parava o jogo, nossa, você vê, a União de Mogi e a Portuguesa sempre dava bom jogo. A E rivalidade muito grande. É muito grande. E nesse jogo que você está falando, foi legal porque a União conseguiu empatar lá dentro. Né? Empatamos 0-0 lá e aqui dentro a gente ia resolver a parada com a Portuguesa novamente. E aqui nós conseguimos vencer de 1-0 e conseguimos passar para outra fase. Então, quer dizer, o jogo-chave foi para nós. Mas se não tivesse chovendo, a gente não empataria, não. Porque as poças d'água ajudava muito a gente, né? Então dava para destruir. Dava para destruir bastante jogada. Então, para a gente que joga fora, é muito mais fácil destruir jogadas do que você construir. O que mais marcou, só um minutinho, Arnaldo, o que mais marcou para você na sua tua caminhada aí como goleiro, jogador de futebol? Na minha caminhada, o que mais me marcou, o Valdir, ir para uma seleção. Isso. Sabe, eu saí mesmo sendo uma sub-20, né? Você saiu de Mogi. Saí de Mogi, na verdade eu estava no União de Mogi quando eu fui convocado pelo seu Arimarta, falecido Arimarta, né? E com o saudoso, né, campeão de 77, né, do Corinthians, né? Quem não sabe, o seu Oswaldo Brandão. Grande Oswaldo. Ele que me convocou também. Isso foi uma sensação imensa. Quando eu cheguei em casa, falei para minha mãe que eu estou convocado. Ela falou, para onde? Falei, para a seleção. Mas nem eu acreditava. E, de repente, 2 seleções e uma sub-17 na época que era a seleção brasileira, né? Saudoso Oswaldo Brandão, o homem que ajudou o Corinthians da Filha em 77. Fala, Arnaldinho, te cortei. Outra coisa que me veio na lembrança agora, né? A respeito dos times de Mogi das Cruzes e de Suzano. Os times, não o time profissional, como o do Altair jogou, mas os times da várzea de Mogi, Tietê, Comercial, 1º de Setembro. Várias vezes nós transmitimos. A primeira transmissão minha foi com um aparelho da Bandeirantes, que a Marabá tinha comprado. Era pesado, sabe? Eu era molequinho. E foi ali você, não sei, não é do seu tempo também, Valdir, não sei se você lembra, mas ali no Xangai, onde é a praça hoje, tinha o Latão. Era o estádio do Comercial, entendeu? Ali os jogos eram feitos ali naquele latão, mas a torcida também era grande ali no Xangai. O detalhe é que esses jogos eram transmitidos, vale frisar, as rádios não transmitiam só União Futebol Clube ou o ZAC, que veio depois. Transmitia os jogos do amador da cidade. Sim, com certeza. Então o bicho pegava mesmo, entendeu? E a clientela, ou seja, os ouvintes, era enorme. O cara fazia questão de estar ouvindo 10 horas da manhã, Comercial e Dragão, Comercial e outros Paulistinha. Então, era muito legal. Socorrinho, né? Socorrinho naquela época. O Paulistinha era o Socorrinho, né? Isso. Eu lembro porque meu pai jogava nesse time. Você é natural de Mogi das Cruzes? Sou de Mogi das Cruzes. Ah, que legal. E acabei ficando em Suzano nessa época que vim jogar para cá. Então, o União de Mogi, o Suzano, né, que era o ZAC na época, que uniu o Suzano com o Paulista, né, depois fui para o Santo André e, na verdade, acabei me residindo aqui e acabei dando tudo certo aqui dentro de Suzano. Hoje estou há 30 anos dentro de Suzano. 30 anos, hein? Parece que foi antes que eu vi o Altair jogando ali no União de Futebol Clube. Eu estou só há 73 anos em Mogi, é pouco. Você é natural da onde, Arnaldo? Eu sou de Mogi mesmo. É Mogi nasci mesmo? em Mogi, nasci ali na rua Fidalgo e moro no Mogilar desde essa época ali, na Antônio da Paz, também agora estou na Benedito Braga, que é esquina com a Antônio da Paz, mas sempre foi Mogi. Meu pai faleceu muito cedo, a gente teve que ir para a luta, né? Mas foi uma vida muito gostosa, porque além do rádio, depois a gente conseguiu entrar em outra empresa, né, no Banco do Brasil. E fiz aposentado do Banco do Brasil, Arnaldão. Na verdade, meu tio queria me levar para a Jovem Pan, não sei, me apresentou lá, tudo, mas eu não deu para ficar na Jovem Pan. Porque... O salário do Banco do Brasil até hoje mais comovente. Ele garante a nossa vida. Isso é legal. Quantos filhos, quantos netos? Eu tenho a minha esposa Helenice, né? Minha filha Aline, a filha Audrey e Anali. O neto é o Martim e a outra neta é a Alice.
Família Arnaldo Marques composta aí. Composta. E meus irmãos Plínio, Paulo, Anselmo, Isso. Dorival, Marilda, Miriam, essa turminha toda vivemos junto ali, naquele pedacinho ali. São gente de Mogi. Fala aí, você. Esposa, tem um filhão. Minha esposa também é personal, né? Vládia, Cauê, meu filho está com 19 anos. E parei por aí, só estou com um filho só. Bicho, hoje em dia, o feijão tá caro, o arroz tá alto, o leite, então, amigo, a vaca do Brasil é de ouro. Eu nunca vi leite. Fui com a minha esposa outro dia no mercado, eu saí de lá na UTI, porque tá demais, né? Ô, Valdir, hoje conversando com um aluno hoje de manhã, ela falou, Altair, o negócio tá ficando feio. O que foi? Ela me falou assim, o seguinte, meu filho foi comprar 2 caixas de leite, gastou R$180, falou, para você ver como tá as coisas hoje. R$180, 2 caixas de leite. Imagina quem tem 4, 5 filhos. Bicho, hoje em dia. Mas você, tá fazendo o quê? Hoje eu tô iniciando uma loja aqui em Suzano, né? Aqui na Marechal Deodoro 174, a loja Purifique. O que é essa? É uma franquia a respeito de produtos para água, né? Então, nós vendemos lá os filtros, vendemos lá os refis e também os complementos. Uma loja que já existia aqui em Suzano, a Purifique, e que hoje ela foi fechada há uns 2 anos atrás, e eu voltei com a franquia aqui em Suzano, porque os clientes estavam carentes, precisando e a gente está por aqui. Eu gostaria até de fazer Já fez o merchan dele. Falar nisso, nós vamos mandar uma amiga nossa tomar água lá, a Marina. Vai tomar Marina água. Vai lá sim. Então, a gente vende esses aparelhos aqui de filtro, né? E também os complementos, os acessórios do filtro, tá bom? Isso aí. Seu corpo é água. Sem dúvida, mas nós vamos pedir para a Marina tomar água para nós lá. Beleza, Marina? Marina já está com um copo na mão, bicho. Aqui ninguém perde tempo, não. Não perde não, né? Arnaldão, obrigado por comparecer aqui com a gente, fazer esse programa maravilhoso, essa homenagem ao rádio da nossa região, nos 100 anos do rádio, que foi a descoberta do nosso grande gaúcho, só não sei se ele é gremista ou internacional, mas foi o nosso gaúcho, o Landel Roberto de Moura. Você não queira saber a alegria de coração mesmo, Valdir, de ter vindo aqui conversar com vocês e com o público do Alto Tietê, porque é uma paixão o rádio, é uma paixão o futebol e a gente, como corintiano, né? Sangue ruim, a gente gosta muito disso aí. Então, muito obrigado pelo seu convite. Fiquei emocionado quando você me ligou. Você nem queira saber. Tenho certeza disso. A emoção foi nossa. Um abraço para você. E eu vou falar para você que aqui eu sou jornalismo futebol clube. Lá em casa, o cachorro é Timão, ele só late o hino do Corinthians. Mas aqui é jornalismo futebol clube. Altair, obrigado, meu irmão. Parabéns pelo seu trabalho. Eu gosto de ver você nas ruas da cidade com a sua esposa levando a moçada para correr e tal. Vamos fazer uma força-tarefa aqui na TV, porque tem um pessoal sim, tem um pessoal que eu já convidei aí. Na verdade, eu que Fábio agradeço. Monteiro disse que vai estar lá 4 horas da manhã para fazer esse exercício. Se Deus quiser. Eu que agradeço, Sabiá, pelo convite, né? Um prazer imenso reencontrar novamente você e o Arnaldo. E dizer que eu estou com o Fute A1, né, no comercial. Isso é importante. Todas as quartas-feiras, às 20h30 e aos domingos, às 9h30 da manhã. E aqui no Largo da Feira, né, aqui em Suzano, segunda, terças, quintas e sexta, às 19 horas da noite. Rápido para os dois. Sim, mas é sim ou não? Brasil campeão? Brasil não é campeão. Brasil campeão? Com certeza. Só Pachecão, Brasil campeão. Nós vamos começar a falar daqui, desses programas em diante, sobre a Copa do Catar. Nós vamos mandar muita gente se catar lá, porque o Brasil vai ser campeão, sem dúvida. A todos vocês, o meu muito obrigado. Obrigado de coração para a gente poder levar um pouco do rádio do Alto Tietê, da história do rádio, nos 100 anos do rádio brasileiro, que faz história, não fez, ele continua fazendo história. Todos vocês, meu muito obrigado e até a próxima semana em mais um AT Esportes. Estou te esperando, canal 527 da sua Claro TV, na sua Alto Tietê, para você.